Olá, meus queridos alunos do sexto ano. Estamos, para mais um estudo do plano de estudo tutorado aqui do volume 5, a semana 4. Então, essa semana ela é mais corridinha, nós temos que fazer 2 semanas. Mas não se preocupe, porque o conteúdo do componente curricular dessa semana, ele é maravilhoso. Vocês já têm bastante noção, porque vocês já estudaram em ciências, né? Então, o que é aí o tema da nossa aula? Primeiro vamos falar na nossa unidade temática. A unidade temática é formas de representação e o pensamento espacial. O tema: fenômenos naturais e sociais representados de diferentes maneiras. Então, nós vamos ver os ecossistemas, certo? E nesse contexto do ecossistema, já é um conteúdo que vocês estudaram em ciências, né? E nós vamos aprimorar aqui em geografia. Então, primeiro, nós temos que entender o que é um ecossistema, tá? Você já sabe, mas vamos lá revisar, né? Um ecossistema, ele é um conjunto de seres vivos. Então, observe aqui, nós temos plantas, com certeza que tem os animais, né? Nos prédios tem nós, os seres humanos, e aqui é a nossa casa, a Terra. Então, a Terra ela é habitada por seres vivos aí, né? Então, conjunto de ecossistema é um conjunto de seres vivos e do meio ambiente. Então, nós temos aqui o meio ambiente em que eles vivem e todas as interações desses organismos, né? Com o meio e entre si. Então, a interação da planta com o ar, com o vento, com a chuva, né? Com o solo, com os micro-organismos que existem no solo e que existem nas plantas também. Então, uma floresta, tá? Um rio, né? Ou um jardim são exemplos de ecossistemas, tá? E para alguns cientistas, a biosfera, que é essa esfera da vida, é um único e enorme ecossistema, tá ok? Então, vamos ver agora o próximo item, certo? Então, eu trouxe aqui para vocês essa outra imagem. Então, nesta imagem, o que nós vemos aqui? Nós vemos a luz do sol, o calor, né? Nós vemos uma madeira que está apodrecendo, existe fungos aqui nessa região, os plânctons, né? Bactérias, os protozoários, certo? Todos esses elementos fazem parte, então, do ecossistema, tá ok? E os seres vivos. Então, todos esses elementos, aqui nós vemos um canguru, nós vemos inseto, né? Os seres vivos, todos os seres vivos que estão no planeta, eles estabelecem complexas interações. E essas interações ocorrem, então, aqui com a água, com o solo, né? Com o clima, a questão do relevo. Observe que aqui nós temos um morro, tá? Aqui nós já tivemos ecossistemas que foram destruídos porque essa área aqui está desmatada, né? E também aí a atmosfera e a vegetação. E observe que aqui nós temos diversos tipos de vegetação. Então, essas interações, né, em diferentes escalas, formam uma grande variedade de ecossistema no nosso planeta. Um ecossistema, ele pode ser entendido como a combinação, né, a coexistência e a interação de elementos bióticos. O que é o elemento biótico? Elemento biótico são os seres vivos e também essa interação entre elementos abióticos. Elementos abióticos, então, a rocha, que nós temos uma rocha, o solo, né? O clima, que é um elemento invisível, e etc, tá? O tamanho de um ecossistema, ele pode variar bastante, desde um vaso com uma única planta, né? Então, muitos de vocês têm pequenos ecossistemas aí, até uma floresta, o fundo do rio, né? Os fundos oceânicos e, para alguns autores, até mesmo aí o nosso planeta, tá?
Um outro fator, né? Como todas as espécies de animais, de vegetais, eles necessitam de quantidades específicas de calor, de luz, de água e nutrientes para desenvolver o ciclo da vida. Então, observem, quantidades específicas. Quem tem um vaso de flor, né, as suas plantinhas aí, se você colocar muita água, ela vai morrer. Também se ela ficar no sol, ainda mais nesse sol quente que está agora de primavera, essa plantinha também irá morrer. Então, todos os elementos, calor, luz, água, nutrientes, para desenvolver o ciclo da vida. Esses elementos isolados ou combinados, né, são importantes fatores que diferenciam um ecossistema do outro. Então, vamos pensar em geografia agora no nosso planeta, né? O planeta ele não recebe a luz solar de forma igual. Porém, aonde recebe a luz solar, para as plantas, ela tem que estar na quantidade aí específica. Quando tem uma seca prolongada, muitas plantas morrem, tá? E aí o que acontece? Então, esses elementos combinados, nós vamos ver no planeta que tem áreas que recebem menos luz solar, nas áreas polares. Então, nós vamos ter pouquíssima vegetação. A vegetação ela vai ocorrer somente no período de verão. E esse período de verão nas áreas polares, ele é pequeno, certo? Então, temperaturas muito baixas, né? Elas vão limitar o crescimento de alguns tipos de plantas e animais. Vocês já imaginaram colocar aqui colocar o urso polar na zona tropical ou intertropical? Esse urso polar ele terá problemas seríssimos, né? Por quê? Porque ele é adaptado ao clima muito frio e na zona intertropical o clima é bastante quente. Então, existem animais e plantas que só sobrevivem em condições de temperaturas mais elevadas e outros só em condições de temperaturas mais baixas, né? A presença de luz é um outro fator determinante para definir as espécies de um ecossistema, pois influencia o comportamento, a distribuição dos seres vivos e também suas características. Diversas espécies de animais contribuem para a reprodução das plantas, né? Possibilitando aí a manutenção aí das matas. Então, animais que ingerem, né, sementes, depois elas vão dispersar essas sementes em outras áreas. E aí o que acontece? Elas vão eliminar então essa semente através das fezes, né? E aí aquela semente irá brotar, então está contribuindo para a manutenção de diversos ecossistemas, tá ok? Um pequeno lago, então nós temos aqui, ó, um pequeno lago é um ecossistema? Sim, ele é um ecossistema, né? Então, esse ecossistema vai desde um pequeno lago até a grande floresta amazônica, a floresta equatorial. Então, tudo isso é considerado um ecossistema. Ah, mas e as áreas de deserto? Também possuem seus ecossistemas? Claro, nós temos cobras que só sobrevivem em desertos, né? Então, o ecossistema pode ser habitado por muitos e pequenos organismos e outros por maiores organismos e às vezes até poucos organismos, tá? A própria floresta amazônica, ela tem um ecossistema muito significativo, que se não fosse o apodrecimento de sementes, folhas, né, frutos que caem, animais que morrem, lá na região da floresta amazônica não existiria vida, porque o solo da floresta amazônica ele é um solo muito pobre em nutrientes e é um solo muito superficial, é um solo que tem carência de recursos nutrientes, tá? Um ecossistema, então nós vamos ver que ele pode ser desde um organismo, né, e todos
junto com todos os fatores abióticos de um local. O ecossistema é em si um sistema transformador de energia. Por quê? Porque, um exemplo, as fezes dos animais aqui, então vai transformar em nutrientes para o solo, o processo de vegetação no fundo dos lagos e rios. É um processo que gera energia, é um sistema transformador de energia para alimentar a vida nesses ecossistemas, tá? Pessoal, então essa foi aí a nossa aula da semana 4. Ótimos estudos para vocês, façam as atividades, enviem as fotos e vamos terminar rapidinho esse PET 5. Até mais, um grande abraço a todos. E antes do grande abraço, estava esquecendo aqui, ó, um mapa mental aí do ecossistema. Então, olha lá, o ecossistema, conjunto de comunidades que vivem em um determinado local e interagem entre si e com o meio ambiente, tá? O que compõe o ecossistema? Então, os componentes são bióticos, os seres vivos, os abióticos, os sem vida, então a luz, a água, o solo, tá? O ecossistema, nós vamos ter ecossistema estável, equilibrado, né? Autossuficiente, que consegue produzir todos os seus nutrientes. A biosfera é um conjunto de todos os ecossistemas, né? Os ecossistemas em pequena escala, nós vamos encontrar o lago, possui componentes bióticos e abióticos, e vamos encontrar aí também ecossistemas maiores, como por exemplo a floresta amazônica, o ecossistema do cerrado, da caatinga, e aí